Olá, iniciaremos nosso curso de Direito Constitucional. Vamos estudar todos os artigos da Constituição. O objetivo é percorrer todos os artigos da Constituição e perceber aquilo que é importante para o concurso público. Não apenas ter acesso ao conhecimento dos artigos da Constituição em si, mas também saber interpretá-los, saber ler as entrelinhas de cada um dos artigos, de cada um dos parágrafos e incisos. Enfim, formar uma base sólida de conhecimento de direito constitucional. Grande parte dos concursos públicos pede conhecimento de direito constitucional, e aquele que não se prepara para isso normalmente não sai bem nas provas. O candidato ao concurso tem que se preparar ao máximo. Vamos iniciar o nosso estudo falando dos princípios fundamentais. Vamos percorrer do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. É muito importante o conhecimento dos princípios fundamentais. Quem erra questões de princípio fundamental está errando o básico. Falei de princípios fundamentais, estou falando do estudo de princípios que são nucleares na interpretação de toda a Constituição, do próprio direito constitucional brasileiro. Estudar e conhecer os princípios fundamentais é muito importante, pois através da compreensão dos princípios fundamentais, vocês muitas vezes podem resolver questões referentes a outras partes da Constituição. Quando falo em princípios, estou falando de normas que são irradiadoras, que irão produzir efeitos ao longo de todo o texto constitucional. Não foi à toa que o Constituinte de 88 colocou logo no início da Constituição os princípios fundamentais. O objetivo aqui é demonstrar aqueles elementos essenciais do Estado brasileiro, aquelas características essenciais do Estado brasileiro. Antes de entrarmos nos artigos, é importante a gente perceber primeiro quais são os elementos constitutivos de do Estado. Essa é a representação clássica da teoria geral do Estado. Quando falo do Estado brasileiro, eu preciso lembrar que existem determinados elementos que são essenciais, que caracterizam o Estado. E quais são eles? Eu tenho o povo, eu tenho o território, poder soberano ou soberania, finalidades ou objetivos. Falei de povo, falei de território, falei de poder soberano e de finalidade, estou falando das características essenciais do Estado. E no caso aqui, das características essenciais do Estado brasileiro. Percebam claramente, quando a gente fala do Estado brasileiro, existe um povo que vive nesse Estado. Nós estamos aqui, vivendo dentro da República Federativa do Brasil. Estamos inseridos também dentro de um determinado território. Então, claramente, todos nós temos o conhecimento. Temos a noção espacial do Estado brasileiro. Além disso, existe um poder soberano. Somos uma nação soberana que faz valer o seu poder do império, seu poder de impor o seu respectivo ordenamento jurídico dentro do seu respectivo território, a ser observado pelo povo que vive dentro desse território. E o Estado possui finalidades, objetivos. E se eu tenho todos esses elementos, povo, território, poder soberano, soberania, finalidades ou objetivos, eu tenho então a República Federativa do Brasil, que é o nome completo do Brasil. Vejam, princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Vejam o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Antes de começar a estudar os fundamentos, precisamos analisar o caput do artigo. Temos diversas informações. A primeira informação é sobre o nome da República Federativa do Brasil. Primeiro, qual é a forma de governo adotada pelo Brasil? É uma república. Então somos uma república. Adotamos a forma republicana de governo. E qual é a forma de organização do Estado brasileiro? Nós temos uma forma federativa de organização do Estado. Ou seja, somos uma federação, não somos um Estado unitário. No artigo 18, entraremos mais nesses conceitos. O importante é que você perceba o seguinte: a forma de governo tem correlação com a forma pela qual é instituído o poder em um determinado Estado.
em uma determinada sociedade. É a forma como se dá a relação entre governantes e governados no exercício do poder, no exercício desse poder soberano que precisa ser observado em todo o território e por toda a sociedade brasileira. Se somos uma república, a forma de relação e de exercício do poder entre governantes e governados no Brasil, ela foi instituída de uma forma democrática. É preciso perceber o seguinte: nós não temos aqui uma questão hereditária. A transmissão de representação do poder a ser exercido dentro do território brasileiro, ou seja, a transmissão do poder a ser exercida em nome do povo e para o povo dentro da República Federativa do Brasil, ela não se dá de uma forma hereditária. Pelo contrário, nós escolhemos os nossos representantes. É importante aqui, sempre no estudo dos princípios republicanos, sempre no estudo da forma de governo, perceber o seguinte: a forma de governo republicana tem correlação com o parágrafo único do artigo 1º. O que nós temos no parágrafo único do artigo 1º? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quem exerce o poder em nome do povo brasileiro não é o monarca. Nós não temos um rei, nós não temos um imperador. Quem exerce o poder em nome do povo brasileiro são os representantes do povo brasileiro, que são escolhidos pelo próprio povo brasileiro. Perceba esse detalhe. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Em regra, o exercício do poder se dá através dos nossos representantes. Mais à frente, quando a gente for estudar direitos políticos, lá no artigo 14, nós vamos perceber que existem formas de exercício direto do poder pelo povo. Existem formas de participação direta do povo brasileiro em nossa democracia. Então perceba, falei da república, falei na verdade de um Estado democrático, um Estado onde a relação de poder entre governantes e governados foi instituída de uma forma democrática. O poder pertence ao povo, mas para a organização do Estado brasileiro, para a organização da sociedade brasileira, nós, o povo, delegamos o exercício do poder aos nossos representantes, que devem exercer esse poder em nome do próprio povo. É uma questão básica. Não se preocupe se às vezes na prática isso não é perceptível. Eu sempre digo uma coisa: o concurso público está querendo saber qual é o Brasil legal, qual é o Brasil teórico presente na Constituição, e que está cada vez mais concreto, diga-se de passagem. Ele não quer saber muitas vezes de uma situação prática onde no fundo, o nosso representante não está exercendo o poder em nome do povo, mas na verdade em nome de si próprio. Não fique com esse tipo de exemplo na cabeça. Em termos de prova de direito constitucional, nós temos que pensar as regras teóricas, os princípios que estão muito bem colocados no texto da Constituição da República Federativa do Brasil. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Estamos falando de um princípio democrático que é fundamental e que tem uma correlação natural com a forma de governo republicana. Afinal de contas, a instituição da relação entre governantes e governados no Brasil se dá de forma democrática. Nós elegemos o presidente da República, nós elegemos senadores, deputados federais, elegemos governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores. Então perceba que os nossos representantes são eleitos pelo próprio povo, de modo a exercer esse poder em nome do povo. A relação entre governantes e governados no Brasil se dá de forma democrática. Inclusive, existe uma alternância daqueles que estão representando o povo, daqueles que estão exercendo o poder em nosso nome, mas também para o nosso benefício. Não se esqueçam disso. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. O parágrafo único do artigo 1º é uma das regras mais comuns em termos de concurso público. Atenção! Lembre-se que tem correlação com o próprio princípio republicano. Agora, uma questão também importante é que somos uma república federativa. Nós já vimos que a forma de organização do Estado brasileiro é uma forma federativa de organização do Estado. Quando falo de uma forma de organização do Estado, é diferente da forma de governo. Forma de governo é a relação entre governantes e governados. É como se dá a instituição dessa relação entre governantes e governados. Já a forma de organização do Estado é como vai se dar a organização do Estado brasileiro dentro do território brasileiro. Então, tem a ver com o próprio território, com o elemento constitutivo do território. A gente consegue perceber claramente que o Brasil é uma federação. Afinal de contas, quando eu falo dos entes federativos, nós temos a União, nós temos os estados, nós temos o Distrito Federal e temos os municípios. Percebo que na divisão política do mapa do Brasil, na divisão política da República Federativa do Brasil,
nós temos uma divisão em estados, Distrito Federal e municípios. E por isso que o artigo 1º falou formada pela República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. Então somos uma federação onde a organização do Estado dentro do território brasileiro se dá de forma federativa, com repartição de competências administrativas, competências tributárias, enfim. Lá no artigo 18 da Constituição, nós vamos estudar mais detalhadamente o que é a Federação Brasileira em si. O importante é que vocês percebam o seguinte: somos uma federação. Os entes federativos são dotados de autonomia. Então, estados, municípios, Distrito Federal, a própria União são autônomos. Os entes federativos são dotados de autonomia. A República Federativa do Brasil é soberana. Lembre-se, através da união dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que nós temos a formação da República Federativa do Brasil. Vocês precisam lembrar que a República Federativa do Brasil é soberana. Agora, quando eu falo de estados, Distrito Federal e municípios, tenho entes federados que são autônomos. Lá no artigo 18 a gente vai ver que existe outro ente federado, que é a União. Mas estou falando da União com maiúsculo, ou seja, estou falando do ente federativo União, também dotado de autonomia e soberana. Outra questão importante é que constitui-se um Estado democrático de direito. De uma maneira geral, em termos de concurso público, o direito serve para regular a vida da sociedade. O direito serve para estabelecer regras, estabelecer normas a serem observadas por uma determinada sociedade em um determinado território. Por exemplo, como se dá a formação do nosso ordenamento jurídico? Ele é imposto de cima para baixo? Ele é formado através de uma vontade ditatorial? Não, eu tenho uma formação do direito no Brasil se dando de uma forma democrática. Os nossos representantes no poder legislativo, por exemplo, possuem como função típica a função de legislar. Quando eu tenho a aprovação de uma lei por parte do Congresso Nacional, eu tenho ali o direito sendo dito de uma forma abstrata. Eu tenho uma nova regra, novas normas a serem observadas no âmbito do ordenamento jurídico. E na sociedade brasileira? E a sociedade brasileira precisa respeitar aquelas regras, precisa observar aquelas regras. Veja, são os nossos representantes que instituem o direito vigente. Se os nossos representantes foram escolhidos pelo próprio povo, as regras decorrentes da manifestação do povo e da manifestação dos nossos representantes significa que a formação do direito no Brasil se dá de uma forma democrática. Então somos um Estado democrático de direito. A formação do ordenamento jurídico no Brasil se dá de uma forma democrática. Quando eu falo do direito, a principal fonte do direito é a lei. Também é preciso lembrar que existem outras formas, outras fontes do direito. Eu estou falando da doutrina, da jurisprudência, que são fontes supletivas do direito. Mas o importante é perceber o seguinte: seja o ordenamento jurídico, seja a doutrina existente, seja a jurisprudência, as fontes do direito são geradas através dos meios democráticos. E é por isso que vivemos em um Estado democrático de direito. Percebam que o caput do artigo 1º é todo coeso. Ele é todo coerente com relação àquilo que se quer transmitir. Somos a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e do município e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Agora vamos para os fundamentos do artigo 1º. É uma questão prática de concurso. Não confunda um fundamento com um objetivo. Não confunda fundamento com princípios nas relações internacionais. Fundamento é aquilo que é concreto, aquilo que serve de base, que alicerça a República Federativa do Brasil. O objetivo é sempre um olhar para o futuro, o que se objetiva, o que se quer da existência da República Federativa do Brasil. Fundamento é aquilo que é concreto, a gente consegue perceber. Os fundamentos são os pilares, os alicerces da República Federativa do Brasil. E é diferente também dos princípios nas relações internacionais. Princípios nas relações internacionais, estou justamente falando de como vai se dar, em regra, a atuação do Brasil, a representação e a atuação da República Federativa do Brasil perante aos outros estados soberanos, perante aos outros países. É questão simples. O concurso sempre gosta disso, comparar fundamento com objetivos ou com princípios das relações internacionais. Fundamento é aquilo que é concreto, aquilo que embasa a estrutura do prédio, chamado República Federativa do Brasil. O objetivo é aquilo que se quer, aquilo que se busca alcançar a todo momento, tendo em vista a existência da República Federativa do Brasil. E princípios nas relações internacionais é a forma como o país se apresenta, como o país se coloca perante a comunidade internacional.
São os princípios que irão reger a conduta brasileira, a conduta do país perante outros estados soberanos. Sempre tenha isso em mente. Se princípio é algo concreto, basilar, que sustenta, naturalmente eu estou falando de uma fundação, aquilo que sustenta, aquilo que embasa. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Inciso 1. A soberania. A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Somos uma nação soberana. Somos desde 1822, desde a independência brasileira, somos uma nação soberana. Lembre-se, soberania, poder soberano é um dos elementos constitutivos essenciais do Estado. Então, naturalmente, a soberania tem que ser um fundamento. Outro fundamento da República Federativa do Brasil é o inciso 2, cidadania. Eu consigo ser cidadão no Brasil? Eu consigo exercer a cidadania? É claramente perceptível aos olhos da sociedade brasileira. E quando eu falo aqui da cidadania, eu tenho uma referência tão somente ao direito. Eu não tenho uma referência totalmente ao direito de votar e ser votado. Ou seja, não estou simplesmente falando de direito político. Estou falando da cidadania, uma concepção sociológica da palavra. Ou seja, uma concepção que eu, enquanto cidadão da República Federativa do Brasil, posso participar da vida da República Federativa do Brasil, posso fazer parte de uma associação de bairros, posso exercer os direitos políticos, enfim, posso não apenas ter uma vida individual, mas posso ter uma vida também enquanto cidadão, enquanto membro da sociedade brasileira, enquanto membro do povo brasileiro que está dentro do território brasileiro e que faz parte da República Federativa do Brasil. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Em regra, vivemos em uma sociedade onde a dignidade da pessoa humana é respeitada. É claro que existem situações onde a dignidade da pessoa humana não vem sendo respeitada. Mas existe respeito a direitos humanos no Brasil. Existe respeito à dignidade da pessoa humana no Brasil, em regra. Então pense no geral. Não pense em casos isolados, não pense em situações específicas. Muita gente vai falar que o que acontece dentro dos presídios brasileiros é um absurdo, é uma afronta à dignidade da pessoa humana. Verdade, mas quando falo em dignidade da pessoa humana, que enquanto fundamento significa que a Constituição da República Federativa do Brasil vai respeitar os direitos humanos, vai respeitar sempre que for necessário a dignidade da pessoa humana. Tudo bem. Pode ser que em determinadas situações isso não aconteça, mas como eu sempre digo, em termos de concurso, pense no Brasil legal, não pense no Brasil real. Se bem que o Brasil real também, a maioria das vezes, a dignidade da pessoa humana tem sido respeitada. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Questão importantíssima. Concurso público adora o inciso 4 do artigo 1º. Porque fala o seguinte: os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil. Perceba um detalhe: na Constituição de 1988, naquela época, era muito importante um país dizer qual era o seu sistema econômico. Eu tenho uma nação capitalista, eu tenho uma nação socialista. O Brasil é claramente uma nação capitalista. E por que o Brasil é claramente uma nação capitalista? Porque ela possui enquanto fundamento a livre iniciativa. Perceba que existe uma preocupação do Constituinte, existe uma preocupação da própria Constituição em dizer que a República Federativa do Brasil está fundada no plano econômico, no capitalismo. Qualquer pessoa pode empreender. Eu posso ser empreendedor, eu posso montar a minha respectiva empresa, eu posso desenvolver de forma autônoma uma determinada atividade. Percebam que a livre iniciativa é sim um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Só que a Constituição brasileira de 88 tinha uma preocupação com uma sustentabilidade da atividade empreendedora, dessa livre iniciativa de empreender. Eu posso ser um empreendedor. A livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, mas isso precisa se dar com respeito aos valores sociais do trabalho. Ou seja, eu posso, com o objetivo de exercer a livre iniciativa, por exemplo, desrespeitar direitos trabalhistas, desrespeitar os direitos sociais dos trabalhadores? E mais do que isso, aqui a preocupação não é simplesmente com os direitos do trabalho em si. A Constituição de 88 se mostrou calcada no conceito de sustentabilidade. Nossa Constituição é sustentável. Ela prega não só a livre iniciativa, o lucro, o empreendedorismo, mas diz que isso seja feito respeitando os valores sociais de trabalho. Ou seja, é preciso que a atividade empreendedora retorne benefícios para a sociedade. É preciso que a atividade empreendedora, atividades profissionais que estão inseridos dentro do mercado do trabalho, gerem benefícios para a sociedade como um todo.
Percebam, lá em 88 a Constituição já tinha uma visão de sustentabilidade, e que sustentabilidade não é simplesmente preservação e proteção ao meio ambiente, significa também uma necessidade de retorno e de inclusão social. Nossa Constituição é sustentável. Um dos fundamentos clássicos da sustentabilidade é justamente o respeito aos valores sociais de qualquer atividade, os valores sociais de qualquer trabalho. A partir do momento que eu tenho livre iniciativa e valores sociais de trabalho, eu estou dizendo que a Constituição da República Federativa do Brasil é sustentável. O quinto e último fundamento, pluralismo político. Glifem, pluralismo político e não pluripartidarismo político. Pluralismo político significa que existe liberdade de expressão no Brasil, liberdade de pensamento, liberdade de convicção política, ideológica, filosófica, religiosa. Perceba que um dos valores, um dos fundamentos mais importantes da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Existe liberdade de crença, liberdade de pensamento, liberdade de uma maneira geral para quem vive na República Federativa do Brasil. Claro que liberdade não pode promover a lesão aos direitos de outras pessoas. A gente vai ver isso lá no artigo 5º da Constituição. Mas aqui nós estamos falando do fundamento de uma interpretação mais global, mais genérica da liberdade. De uma maneira geral, estou falando do pluralismo político. Ou seja, existe liberdade de manifestação das convicções políticas, filosóficas, teológicas e religiosas. Enfim, liberdade para você escolher o time de futebol que você quer torcer. Esse fundamento é importantíssimo. Todos são muito importantes. Guardem aí a lista de todos os fundamentos. Vão encontrar inúmeras questões falando a respeito dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho, iniciativa. Além disso, o pluralismo político. Próxima aula, artigo 2º, a separação dos poderes. Até mais!